vamos lá, tá? Eu preciso deixar claro o seguinte, eu sou um dos caras que mais elogiaram aí o Zubeldia desde que ele chegou no São Paulo. Eu elogiei, eu acho que o Zubeldia, sim, faz um bom trabalho. Agora, do mesmo jeito que eu critico muito o Tite, e hoje, quando teve que elogiar, eu elogio, hoje tem que criticar o São Paulo do Zubeldia, gente. Porque foi uma vergonha a forma como o São Paulo foi eliminado dessa Copa do Brasil. Foi uma vergonha, porque o São Paulo abdicou de jogar futebol nos 2 jogos. Foram 2 jogos do São Paulo sem jogar futebol. O São Paulo não apresentou chance de gol quase nenhuma no Morumbi e nenhuma na Arena MRV, gente. O São Paulo hoje, ele é um time que tem que jogar futebol. A gente está falando de um time que tem jogadores de qualidade. Tem Caleri, tem Lucas Moura, tem o próprio Luciano, que está sendo muito criticado com razão, porque não está jogando bem, mas é um bom jogador. Tem o Luiz Gustavo, que chegou jogando bem, tem a zaga com a Arboleda, tem um time esse São Paulo. Tem o Lucas Moura, que é um jogador que voltou às pressas na seleção brasileira. Para você não apresentar nada numa quarta de final de Copa do Brasil, você tem que ser criticado. Porque é o São Paulo, é o atual campeão, é um time que chega bem nos mata-matas, e a forma como jogou contra o Atlético Mineiro em casa e fora, jogou como um time pequeno, jogou como um time que pensa pequeno. Eu já elogiei tanto o Zubeldia por falar que ele tem coragem, que ele tenta muitas vezes fazer um time ofensivo. São Paulo não fez nada, gente, no primeiro e no segundo jogo. E aí, sim pro torcedor tá puto, sim pro torcedor tá questionando, porque o São Paulo foi eliminado sem sequer tentar criar alguma coisa. Jogando de maneira covarde, sem criação, sem atitude. Foi um São Paulo frouxo e um São Paulo apático, coisa que eu não vejo o São Paulo sendo há muito tempo. Há muito tempo que a gente fala aqui, Bruno, São Paulo você pode dizer o que quiser, mas é um time que briga, é um time que corre, é um time que vai atrás, que sua. E foram 2 atuações patéticas do São Paulo nessa quarta de final de Copa do Brasil, Bruno. Covardes. Um time que não criou, que procurou não sofrer gol, sofreu um gol de bola parada no Morumbi e hoje de novo. Hoje o torcedor queria ver o São Paulo indo para cima do Galo, mesmo que fosse fora de casa. E era para ser até pior, porque o Galo teve chances, poderia fazer e o São Paulo não criou nada. O São Paulo jogou mal no confronto com o Atlético. Eu estava no jogo do Flamengo e deu para ver boa parte do jogo do São Paulo ao mesmo tempo. Claro que eu não vi com a mesma atenção do jogo do Flamengo, mas o São Paulo realmente não teve praticamente nenhuma chance. Foi um jogo ruim no Morumbi, já foi assim. Fora de casa, o São Paulo tem jogado muito mal. Isso também no Campeonato Brasileiro. O último jogo antes da data FIFA foi contra o Fluminense, jogo que deu toda aquela polêmica lá, que o São Paulo pediu anulação, coisa que não vai acontecer, não deve acontecer essa anulação. Mas o São Paulo, aquele jogo, ele perdeu, independente da questão da arbitragem, ele foi bem pior que o Fluminense no Maracanã. Ele tomou 2-0 merecidamente. E no Morumbi ele vinha jogando um pouco melhor, só que o primeiro jogo com o Atlético foi muito ruim. E ali o São Paulo perdeu a vaga. Mas fora de casa, tem sido assim. O São Paulo teve um início de brasileiro que ele conseguiu alguma coisa fora, mas depois ele voltou a ser mais ou menos o que foi o ano passado como visitante. São Paulo, ano passado, era muito discrepante, Morumbi e fora. E esse ano voltou a ser, depois de até um bom início como visitante no Brasileiro. Então, essa questão de jogar fora é uma coisa para o Zubeldia trabalhar, porque os últimos jogos longe do Morumbi foram bem ruins, e nesse confronto com o Atlético, o jogo do Morumbi também foi. Então, São Paulo, principalmente como visitante, ele tem que melhorar muito e vai ter agora uma tabela dura, porque ele pega o Cruzeiro no Mineirão, domingo, outro jogo em Belo Horizonte, é confronto direto. Cruzeiro é o 5º do Brasileiro, São Paulo é o 6º, e depois joga no Rio de Janeiro com o Botafogo, pela Libertadores. Esses são os 2 próximos jogos do São Paulo. E pelo desempenho fora de casa, o São Paulo não é favorito em nenhum dos 2. São jogos em que o São Paulo deve ter muito problema. Bruno, mas aí eu te pergunto, era um São Paulo que eu mesmo elogiava e você tinha o pé atrás, mas que eu vi o Zubeldia tendo coragem. Por que o Zubeldia não mostrou coragem nos jogos da Copa do Brasil?
Porque o Zubeldia faz esse São Paulo criar, faz esse São Paulo, principalmente no Morumbi, né? É um São Paulo muito forte e não criou nada. E a gente sabe que não é o estilo do Zubeldia. Será que os jogadores não seguiram o que ele pediu ou não? Ou o Zubeldia mesmo teve medo do Atlético Mineiro? Eu acho que medo ele não teve, assim. O time jogou mal e não está num grande momento. Esse time do São Paulo tem uma característica muito clara desse time já há algum tempo, que é jogar no máximo, mas ele não consegue jogar sempre. E esse máximo, e até acho que explica porque no Morumbi é melhor, tem muito a ver também com o ambiente, com concentração, de estar numa pegada muito forte. Fora de casa já não tem o mesmo ambiente do Morumbi. Então o São Paulo não está conseguindo. Estava em 3 competições. Hoje, no caso, teve descanso, mas esse time não aguenta 3 competições porque é um time muito físico, é um time de disputa, de imposição, não é um time técnico, é um time físico, brigador. Então ele não aguenta, ele não ia conseguir jogar. Ele vinha jogando com os reservas no Brasileiro, na maioria dos jogos, jogou com reservas contra o Atlético Goianiense, contra o Vitória, mas eram adversários mais fracos, então deu para ganhar com os reservas. Aí jogou com o mistão contra o Palmeiras, perdeu. Aí era um jogo que não dava para poupar, que você ia ter problemas. Até não foi, esse jogo até que foi bom contra o Palmeiras. O São Paulo deu trabalho pro Palmeiras lá no estádio do Palmeiras, só tomou um gol no fim. Mas é um time que precisa estar muito ligado, muito focado no máximo e não vai conseguir fazer isso sempre. E agora ele vai ter uma folguinha de Copa do Brasil. É um time brigador, não é um time técnico. E contra o Atlético, no primeiro jogo, aí os jogadores falaram, no primeiro jogo eles atribuíram muito a atuação do time ao que havia acontecido com o esquerdo do Nacional. Aí eu não tenho como falar por eles, né? Eles falaram disso, que foi no dia seguinte da morte do atleta do Nacional, uma semana depois do jogo no Morumbi, em que ele passou mal, e no dia seguinte da confirmação da morte, os jogadores disseram que naquele primeiro jogo eles não quiseram usar isso como desculpa, não é isso. Mas eles falaram que não estavam legais, e o jogo no Morumbi foi bem abaixo. Mas os jogos fora, aí a parte essa questão, foi uma questão realmente muito triste, muito pesada, fora de casa tem sido assim. E aí acho que tem muito a ver com isso. Esse time tem que estar muito ligado, focado, e o ambiente do Morumbi, ele ajuda que esse time entre numa energia muito forte. É um time de briga, de energia, de luta, de imposição. Não é time técnico, não. Então, fora de casa, o time sofre bastante. Mas acho que jogou mal mesmo. Não acho que foi medo de jogar. Acho que foi um confronto ruim mesmo do time do São Paulo. E o jogo do Morumbi foi anormal. O fora de casa não foi muito diferente do que tem sido no Campeonato Brasileiro, não.